No Jornal da Manhã, Wagner Fontinelli Pessoa e a Palavra do Dia. Bom dia, Natinho, bom dia, Gilson, e bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Enquanto os diversos setores da sociedade brasileira ainda discutem e tentam entender o real significado e prováveis consequências da proposta de emenda constitucional 241, a tal PEC que limita os gastos públicos, deputados e senadores vão assumindo e definindo suas posições em relação ao assunto, pelas costumeiras motivações que fazem com que os membros do Poder Legislativo aprovem ou rejeitem os projetos de maior significação submetidos ao seu voto. Articulações com o Executivo, vinculações ideológicas, propósitos partidários e, não poucas vezes, interesses políticos pessoais, nem sempre muito lícitos. Na discussão desses temas, de grande interesse para a população, jornalistas e repórteres que fazem a cobertura do Congresso Nacional, sempre em busca de matérias que alimentem o jornalismo das empresas de comunicação para as quais trabalham, tentam ouvir e entrevistar os parlamentares. Aqueles de maior expressão, que pertencem ao que se conhece como o alto clero do Poder Legislativo, mas às vezes, por falta de opção, também abordam pelos corredores e na saída do plenário aqueles outros de pouca ou nenhuma importância para a mídia que constituem o chamado baixo clero da Câmara e do Senado. Pois é aí que mora o perigo. Parlamentares que estão sem muito espaço para aparecer nos noticiários, quando se veem sob os holofotes da imprensa, costumam produzir verdadeiras pérolas, dizer as coisas mais estúpidas, como se quisessem instigar o interesse do público e da mídia sobre eles, mesmo que seja pelo lado negativo das coisas. Isto não significa, porém, que aqueles que estão mais em evidência na imprensa também não digam imensas bobagens ou que não tenham as atitudes mais ridículas com o mesmo propósito. Basta lembrar o deplorável papel do Bolsonaro homenageando um torturador na hora de votar pelo impeachment e o do Jean Willis cuspindo no desafeto. São palhaços como esses que transformam o Legislativo do Brasil, que deveria ser uma instituição séria, num circo de quinta categoria. O palhaço da vez, no entanto, é o deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. E a sua aparição no picadeiro do Congresso Nacional se deu graças aos debates em torno da PEC 241, aquela que propõe a criação de um teto dos gastos públicos pelo prazo de 20 anos. Perguntado por um repórter se não era melhor tirar de quem tem, em vez de cortar de quem não tem, referindo-se ao claro propósito dos legisladores de manterem os seus privilégios, ele não se constrangeu em responder: não, tem que cortar a universidade, tem que cortar. Quem pode pagar, vai ter que pagar. Meus filhos vão pagar. E diante da objeção do repórter de que os filhos do parlamentar têm condição, mas a maioria da população brasileira não tem, e da insistência em saber se o deputado achava isso justo, o boçal não se constrangeu em dizer: quem não tem não faz universidade, quem não tem dinheiro não faz. É por isto que a sociedade brasileira, embora entendendo a necessidade de limitar os gastos públicos, tem sérias dúvidas sobre essa PEC. Porque, mais uma vez, parece que a ideia é sacrificar os que já não têm privilégios e manter os privilégios de quem os tem. O que é lamentável, mas é a expressão da verdade. E tenham todos um bom dia.